Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, amigos e amigas, começando direto ao ponto, direto do campo, que é onde nós devemos estar, onde estão os resultados, as estatísticas, depoimentos de produtores e também de empresas. Hoje o tema milheto valente para silagem. Então temos muitos depoimentos importantes com os nossos convidados que já estão aqui, que é o Márcio Aurélio, proprietário da Fazenda Sonho Real, e também o Amarildo, RCA da Ato Sementes e zootecnista. Márcio, fala pra gente, como é que começou esse sonho, Fazenda Sonho Real? Sonho Real surgiu da vontade de ser mais eficiente, mais efetivo na produtividade dos animais na área rural. Controle e manejo de pastagem e engorda de animais. E é isso que a gente tem caminhado durante esses 32 anos aqui. Amarildo, hoje nós vamos mostrar um pouquinho o que acontece do milheto valente. A gente vai entender por que existe um milheto valente, com esse nome valente, aqui perto de Campo Grande, né? Olá, é isso mesmo. Nós vamos mostrar um pouquinho de como está acontecendo o milheto valente para fonte de volumoso aqui na Fazenda Sonho Real. Bom, aqui nós mexemos com confinamento já faz um certo tempo e o ponto de vista que nós temos é que o serviço vai educando a gente naquilo que a gente faz. Então a gente tem que ter a calma para avaliar todos os momentos de todas as culturas. Nós passamos por uma série delas. Nós passamos pela cana, pela produção de silagem com Tanzânia, nós fizemos com milho e chegamos no milheto. O motivo pelo qual nós chegamos no milheto valente, principalmente, foi o seguinte: a nossa região tem um problema climático recorrente, que é veranico. E das culturas que nós utilizamos para fazer a silagem, a que melhor resultado deu, custo-benefício, foi através do milheto valente. Por conta dele ter uma recuperação de desenvolvimento pós-período de veranico, coisa que as outras culturas não apresentavam. Então, por isso, nós acabamos investindo mais nele e colhendo uns ótimos resultados. Quando a gente fala de Mato Grosso do Sul, falando também como sul-mato-grossense, tem muitos pontos culturais da pecuária. Quanto você acha, Márcio, que foi a virada da chave? Como vocês começaram a pensar também no milheto, pensar um pouquinho como agricultor, enfim, entrar nesses desafios aí para aumentar a produtividade dentro da fazenda? O sistema de produção de gado no confinamento força o pecuarista a ter um pouco de viés de agricultor. Ele começa a descobrir que isso faz parte do sistema e que ele realmente tem que mudar a face dele perante a fazenda. Então, o objetivo dele é produzir um animal com melhor acabamento, principalmente no período da seca. Ele necessariamente tem que fazer uma reserva de volumoso. Se ele não fizer isso, dificilmente ele vai conseguir lá. Pode até conseguir, só que os custos são mais elevados. E baseado nisso é que nós nos vimos com a necessidade de fazer esse volume, montar a silagem. E isso se deu quando os preços lá atrás fizeram diferença entre bois do período da seca e período das águas, ter uma distinção muito grande. Então faz muitos anos que a gente mexe com isso. E foi através desse diferencial que a gente foi se tornando mais profissional. A cada ano um pouco mais. Até estarmos no patamar que estamos hoje. E Amarildo, dentro dessa virada de chave que acontece em várias propriedades, quando o pecuarista passa a ter também um papel de agricultor, entra a melhor escolha da cultivar. A gente estava até conversando nos bastidores sobre a história do milheto, que é adaptável, ele aguenta uma seca, um veranico, no caso aqui de Mato Grosso do Sul, mas não é todo milheto que vai ter um resultado. E a gente apresenta para o Brasil, você apresenta para o Brasil e apresentou aqui para a propriedade, o milheto valente. E falar dessa cultivar? Esse material é um material que foi desenvolvido pela Ato Sementes
fruto de muito trabalho de melhoramento genético. Esse melhoramento genético é feito em Campo Grande, no Centro de Pesquisa ABAM, que é Banamigo Ato Melhoramento. E isso daí foi uma questão que foi sendo pesquisada dentre as variedades de milhetos, onde aqui em Campo Grande é feito o cruzamento dos materiais. Tem mais de 4.500 híbridos de milheto sendo pesquisado. É o maior banco genético do Brasil de milheto e o segundo maior banco genético do mundo de milheto. Isso daí é feita essa pesquisa tanto nos materiais forrageiros como nos materiais graníferos, que é para poder o produtor ter mais uma opção de rentabilidade e segurança na produção, como o Márcio já falou mesmo, em questão de veranicos, em questão de você não ter uma estabilidade de chuva no Brasil todo. Isso daí, cada dia que passa, nós temos mais desafios. Hoje um assunto, nós vamos focar hoje na silagem. O que o milheto Valente tem trazido de resultados nesse ponto que você está acompanhando aqui como ferramenta, essa parte de ganho de peso, que é uma realidade aqui no Mato Grosso do Sul, que é uma ferramenta hoje para o Mato Grosso do Sul? Eu posso afirmar para você que no Mato Grosso do Sul hoje, esse material é o material que mais é confeccionado como fonte de volumoso para os confinamentos. Então esse material ele tem uma boa qualidade bromatológica e ele tem uma rusticidade muito grande, principalmente ao estresse hídrico, um manejo muito fácil. E também o que acontece, quando você vai a nível Brasil, você tem uma aceitação muito grande porque ele é muito elástico. Ele tanto vai em solos mais leves, solos mais pesados, e também a gente usa ele muito na reforma de pasto aqui também, plantado já consorciado com capim, que é para diluir o custo e produzir uma silagem de boa qualidade. Aqui na Fazenda Sonho Real, é uma propriedade que eu creio que nós vamos para o 5º ano já de plantio desse material, e todo ano, cada vez mais, a gente se surpreende com ele, pelo volume e pela qualidade e pela entrega do material. Então vamos lá, vamos fazer a simulação. Cortou, fez a silagem, Márcio, qual o ganho de peso, quais os resultados, quais os dados, que eu tenho certeza que é o que o pecuarista quer ouvir, com a sua assinatura embaixo do que o Amarildo falou agora. Então, a gente aqui na fazenda nós temos uma parceria com a MFG Agropecuária e entrou o milheto dentro da dieta deles e facilitou muito o equilíbrio da dieta. Os ganhos de peso dependem de alguns fatores, que a receita que dá certo para mim talvez não dê certo para outros. Quais são eles? Você tem a questão nutricional, que tem uma série de itens dentro da questão nutricional, você tem a questão genética, você tem a questão do manejo e você tem a questão sanitária. Esses 4 é que compõem o ganho de peso. No nosso caso, os animais de ponta, os animais que são meio sangue, Aberdeen e Nelore, que vem de ATF, têm ganhos superiores a 2 quilos, né? 2,1 kg, 2,2 kg, 2,3 kg, com a dieta elaborada por eles. Então a gente, pela parceria, ofereceu um volumoso de alta qualidade, de alta digestibilidade e com índices nutricionais elevados. Então, através de adubação que nós fizemos aqui, com a orientação do Amarildo, nós colhemos um material bem mais rico do que o tradicional. Então, por conta disso, nós tivemos resultados excepcionais no desenvolvimento dos animais no confinamento, sendo que a grande maioria desses animais do confinamento atingiram o índice de precoce. Então, o pecuarista, aquele que colocou o animal aqui, recebeu um bônus a mais por conta disso, pela baixa idade desse animal na hora de entregar ele ao frigorífico. E isso dependeu do balanço nutricional. E para esse balanço, nós dependemos e fomos muito felizes na parte do Valente. O que você tem a dizer a questão dos resultados no momento que você escolheu esse híbrido em relação a outras opções? O milheto tem sido ricamente trabalhado e tem sido produzido N pesquisa de resultado. Nós estamos aqui na parte prática. Então, o que eu tenho aqui na parte prática? Nós temos a parte de produção e a parte de nutrição. Nós fazemos as duas partes aqui. E o que aconteceu aqui na Fazenda Sonho Real com relação ao milho?
O milho, eu tenho um desenvolvimento da planta que é necessário chuvas em determinados momentos do desenvolvimento dela. Se isso não acontece adequadamente no desenvolvimento da planta, eu não vou ter uma de alta qualidade a fornecer ao animal. E isso fez com que a produção de milho não atendesse aquilo que a gente esperava. E quando nós passamos para o milheto valente, esse resultado foi completamente diferente. Mesmo com a ausência de alguns períodos de chuva, nós tivemos uma alta produtividade e com um índice muito bom. Tá certo, então. E olha só, imagens aqui da colheita do milheto valente na fazenda Sonho Real. E com essas imagens, a gente vai encerrando o nosso primeiro bloco. Direto ao ponto, volta daqui a pouquinho. Olha, caminhão passando por aqui é porque a propriedade está no período de colheita aí do milheto. O negócio está acontecendo e a gente está batendo papo. O pessoal está trabalhando e a gente está no meio aqui do movimento para mostrar essas imagens e o pessoal está vendo a estrutura da fazenda. E já pensa, Márcio, mas aí tem muito maquinário para colher esse milheto, vai precisar de muitos implementos. A realidade não é bem essa, dá para adaptar um pouquinho, né, Márcio? Como é que é? Então, cada caso um caso. Vou falar da realidade da Sonho Real. Sonho Real não adquiriu equipamento para fazer corte. A Sonho Real terceiriza isso daí. Então, a gente fez as contas, custo-benefício, equipamento, logística, capital mobilizado, coisa e tal. A gente acha melhor, as nossas contas, contratar. Contrato pessoal, eles vêm, cortam, terminou a safra, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. A gente vai ver se vai contratar eles para o ano que vem. Acerta, tem vários modos de acertar essa parte, você pode ser por hectare, pode ser por tonelada cortada, que você pode fazer. Você acerta com o pessoal do corte. Então, nós preferimos terceirizar. Se a propriedade for pequena, a área do indivíduo for pequena, sim, aí compensa ele adquirir um equipamento que faça essa parte de corte e preparação para ele. Não é o bicho, não é o fim do mundo, não. Então, só comprar se realmente a demanda dele não for muito alta. Se a demanda for alta, compensa terceirizar. Márcio, então, para resumir, milheto valente, é valente mesmo? Eu considero ele excepcional, muito bom mesmo. Vocês estão vendo aqui as imagens deles nesse momento aí, da qualidade, da altura, da produtividade, da máquina colhendo. Vocês vão ficar maravilhados. Eu estou realmente muito satisfeito com o material, não penso em trocar. Vai ter que surgir uma coisa muito diferenciada para a gente trocar. Nós até estamos brincando, eu brinco com o Amarildo, falei, Amarildo, me arranja um outro material para o inverno, mas com menos luz ainda, que nós vamos plantar também. Bom, a gente já apresentou, Amarildo, alguns dados, a realidade do milheto valente. Então, muita gente com certeza está interessada e quer saber do manejo. Tá? Comprei lá o milheto valente. Primeiro passo, preparo do solo, vou plantar lanço, na linha. O que o produtor que vai conhecer esse produto precisa estar atento no início? Essa daí é uma boa pergunta. Se a gente vai fazer plantio a lanço ou em linha, isso aí depende da particularidade da fazenda, da necessidade mais rápida ou não de plantio, da época do ano, porque se eu preciso fazer um plantio mais rápido, eu posso fazer ele a lanço. É um plantio que nós fazemos ele com as semeadeiras e incorporamos ele no solo. No plantio em linha, nós fazemos ele na plantadeira, com a plantadeira de disco, a vácuo ou de disco mecânica, para você e a adubação na linha. Então você tem uma melhor estabilidade inicial da lavoura, mas a produtividade entre os dois não influencia muito. Isso daí, nós temos boas produtividades tanto em linha como a lanço. E ele pode ser plantado também solteiro, que é só ele para silagem, ou ele pode ser plantado também consorciado com o capim, onde você colhe a silagem, colhe ele para a silagem, e depois o capim já fica formado e você dilui esse custo também. Aqui falando em bovinocultura, mas para que serve o milheto também valente? Para outros tipos de animais? Sim, nós utilizamos o milheto valente também não só para silagem, mas no sul do país, principalmente Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ele é muito utilizado no pastejo. Então a gente entra numa outra época de corte,
entra em torno de 80, 90 centímetros pastejando e tira em torno de 20 centímetros. Esse material, nesse tipo de manejo, nós conseguimos aí de 12 a 15 rebrotes com ele, numa qualidade muito boa, aumentando muito a produção de leite e o ganho de peso também quando é feito para pastejo a campo para gado de corte. Márcio, aqui na realidade da Fazenda Sonho Real, no caso a opção para confinamento, como é que foi a escolha na hora do manejo? Como é que vocês fizeram o plantio? Bom, nós passamos pelos dois sistemas, né? Tanto um quanto o outro, quanto em linha, quanto a lança. Então a área nossa aqui é uma área considerável, 830 hectares. Então, dependendo da janela de chuva que eu estou tendo, eu tenho que ter uma velocidade maior de plantio. Então, aí nós fazemos, boa parte dessa área é feito a lança. E uma área menor, ela é feita em linha. Então, aqui na fazenda nós temos os dois sistemas, né? Tem vantagens e desvantagens, tanto um quanto o outro. A vantagem do alanço é a velocidade de implantação da cultura naquela área. Você vai cobrir uma área grande num espaço de tempo pequeno. A desvantagem é que, como é a lanço, as sementes caem ao acaso e pode ser que a sua distribuição possa fazer com que a planta que nasça apresente uma concorrência com a vizinha. Então, elas tendem a ficar um pouquinho mais finas e um pouco mais altas. Quando você planta na linha, você otimiza principalmente o adubo, que você está colocando o adubo embaixo da linha de semente. Tende a ter uma planta mais vigorosa do que a lança. Mas os dois dão certo. Os dois é questão de realidade de cada local. Os dois têm bom resultado. Feito o plantio, uma boa germinação, um novo desafio para o produtor, o ponto de corte. O que vocês têm a falar a respeito de experiências? Qual o ponto para fazer esse corte? Ele passa do ponto, vamos dizer assim, ou não? É a curiosidade do produtor mesmo. Também uma excelente pergunta. É assim, esse material, ele tem como nós falamos, ele tem uma elasticidade muito boa de plantio no Brasil todo, e é o material que se mantém mais tempo verde para facilitar a sua colheita. Então, ele não perde o ponto rapidamente. No geral, para gado de corte, para confinamento, nós cortamos ele em torno de 110 a 120 dias aqui na fazenda. A média dá aproximadamente essa. No geral, é em torno de 110 dias. É que aqui é uma área muito grande, demora um pouco mais para ser colhida. Tanto é que tem que usar 2 automotrizes. Teve anos já de ser utilizado 20 caminhões, né, Márcio? Esse ano deve estar com quase isso, né? Deve estar com uns 15 caminhões aí, cortando, né? Puxando. Então, é um material que ele te dá, que ele te proporciona uma janela de colheita muito alta. E por que isso é bom? Hoje, por exemplo, quebrou a carregadeira, quebrou o caminhão, quebrou a automotriz. Então, e chove. Esse ano o plantio, a colheita ficou mais atrasada porque choveu. E se é um outro material, ele já passa do ponto e você perde a lavoura pelo tempo que ele ficou lá. Complementando o que o Amarildo falou, é o seguinte, tem mais um detalhe em cima disso tudo. Você tem o índice de umidade da planta. Então, para você cortar o material para ensilar, ela tem que ter uma determinada quantidade de água e uma determinada quantidade de matéria seca. O valente, ele tem o ideal de corte por mais tempo. Ele te facilita o manejo de corte por conta disso. Então, a elasticidade de tempo ali entre 110 e 135 dias, nós já chegamos aqui a cortar com 145 dias. Você tem aproximadamente 32, 33, 35% de matéria seca por um período maior. E isso te facilita os processos fermentativos, já que no momento do corte é colocado um inoculante, que vamos colocar entre aspas aqui, é um fermento. Você está direcionando o processo de fermentação desse material que você está sendo cortado. Você está escolhendo qual é o tamanho da partícula que você está cortando. Então você tem o tamanho e o direcionador de fermentação num ponto ideal de matéria seca.
Então é isso que ele ajuda muito ao manejo de corte na época do ensilamento dele. É isso, pessoal, direto ao ponto, vai ficando por aqui, encerrando essa visita maravilhosa pela Fazenda Sonho Real. Márcio, uma consideração final, um contato aí para o pessoal tirar alguma dúvida. Olha, quem quiser conhecer aqui, nós temos a parceria com a MFG Agropecuária de Terenos. É só entrar em contato com eles e estamos de portas abertas aqui para quem quiser ver. Marildo, Atos Sementes, milheto valente. Acabou que está assistindo lá, vai querer saber como é que eu chego nesse milheto. Eu fico aqui no Mato Grosso do Sul e também nós trabalhamos no Mato Grosso, na parte de silagem. E quem quiser entrar em contato conosco, entre nas mídias sociais da Atos Sementes, pelo site, pelo Insta e pelo Facebook. Procure um nosso distribuidor, um nosso representante, que a gente está à disposição para atender todo mundo. Tá certo, gente. Muito obrigado. Direto ao ponto, vai ficando por aqui. Pé na estrada e continuando nossa caminhada aqui em Mato Grosso do Sul. Até a próxima. Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Atos Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo.